Então eu coloquei um texto aí para vocês, né, conforme eu tinha comentado, defesa jurídica do cirurgião plástico. Eu achei até interessante porque, via de regra, a gente vê assim, não o lado do profissional, né? A gente vê assim, como condenar o profissional. E aí, o autor, né, que é o Eduardo Silva, que ele é especialista nessa área, ele de fato, e eu coaduno com o posicionamento dele nesse quesito, ele vem trazendo aqui, vocês vão acompanhar isso comigo, que ele entende que de fato a cirurgia plástica reparadora, né, então sofreu um acidente de carro, né, próprio mesmo, por exemplo, perdeu muito peso, tá com muita pele sobrando, isso daí eu entendo como reparadora, tá? Ali a obrigação será de meio e a responsabilidade subjetiva, não há nem que se discutir isso, mesmo porque aplicamos ali o artigo 951, lembram-se que a gente analisou semana passada? Diz lá, ó, de acordo com 948, 949, 950, aplica-se no caso de indenização devida por aquele que no exercício da atividade profissional por negligência, imprudência ou imperícia, né, negligência agindo negativamente, imprudência positivamente, né, quando não deveria agir, e imperícia ligada às técnicas, né, propriamente dita, da própria profissão, tá? Causar a morte do paciente, agravar-lhe um mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Agora, né, não, lembra o Michael Jackson, o nariz do Michael Jackson, empinar bumbum, sei lá o quê, olha só. Muitos vêm defendendo, e aqui ele traz aqui, né, falando de uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque aqui a obrigação seria de resultado, né? Portanto, nesse caso, estão obrigados a indenizar pelo erro médico, independentemente de culpa, né? Se a obrigação aí seria de resultado, e claro, só não teria que indenizar se a gente conseguir afastar aqui, por exemplo, as excludentes de ilicitude, né, do próprio artigo 188, lembram-se? Lesão legítima defesa, exercício regular de um direito, deterioração, destruição de coisa alheia, lesão à pessoa. E aqui também poderíamos afastar com base no artigo 14, parágrafo 3º do CDC. Isso é interessante porque o artigo 14, parágrafo 3º, ele fala que o fornecedor só não vai ser responsabilizado. Eu já falei isso com vocês, até mesmo quando eu dava contratos eu falava sobre isso. Inciso primeiro, quando tendo demonstrado o serviço, né, tendo prestado o serviço defeito inexiste, ou por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E aqui eu me recordo de uma situação que eu não sei se eu já cheguei a comentar isso aí com vocês. Mulher, melão, melancia, dessas mulheres. Eu sei que ela cantava uma música que era muito intensa. Chamava-se assim a música, você, você, você e você. Bom, tudo bem, beleza, vamos ser felizes e tal. Só que ela colocou silicone, né? Ela colocou prótese mamária. E o médico falou que ela tinha que ficar de repouso tantos dias, que ela não poderia fazer show. Ela observou esse regramento do médico e foi fazer o show. Até aí não me chocou. O que me chocou foi ela ter fã cantando você, 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 né? Às vezes poderia ter fã, não que ela não pudesse ter fãs, vejam bem, ela poderia muito bem ter fãs, mas não pela voz dela cantando essa música tão intensa, você, você, você. O fã agarrou-a de forma efusiva, de forma forte e deslocou a prótese. E ela estava entrando com uma ação indenizatória ali contra o médico. Ali eu entendo que conseguiria essa excludente, né, de culpabilidade, tá bem? Então aqui eu achei interessante de falar, né, aqui eu dei o exemplo aqui de culpa exclusiva da vítima, então podemos também falar da culpa de terceiro, por exemplo, o próprio fabricante da prótese, né? Então não há que se falar aqui nesse caso desse parágrafo 3º do artigo 14, se afastaria essa responsabilidade objetiva,
nessas situações. Perfeito, tudo bem. Também poderia falar, achei interessante aqui, ó, que houve um caso fortuito. E aqui no caso fortuito seria um afastamento até pelo nexo de causalidade. Nesse caso, o aparelho deixou de funcionar durante a cirurgia. Né? Entenderam ali como um caso fortuito. Bom, então olha os nortes. Vamos para o próximo aqui.